Existem pessoas que estão disponíveis para abençoar. E ela foi uma pessoa que o Senhor colocou disponível para abençoar a minha vida. Ela não tem dimensão. Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou a pastora Camila Barros e eu tô tão feliz, gente, eu tô tão feliz de perceber o tanto que vocês estão rompendo com a procrastinação, com a inconstância, indo comigo até o fim no caminho da chamada. Nós estamos seguindo aqui, gente, num mapa bíblico, direcionados pela palavra, que é a nossa bússola, trazendo respostas práticas para você viver sua chamada, com intensidade, com autoridade e sem perder mais tempo com a paralisia e com a inconstância. Eu quero, inclusive, desafiar você que já está com a gente no caminho da chamada, ou você que caiu aqui agora na terceira aula de paraquedas, a maratonar as últimas aulas anteriores a essas duas, a 1 e a 2. Não fica de fora. E para você que já assistiu, se perdeu alguma coisa, se precisa relembrar outra, volta lá e assiste as aulas anteriores, que é pra gente poder ficar conectado, todo mundo alinhado, tá bom? Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade e agradecer a quantidade de comentários, a enxurrada de comentários que vocês transbordaram na aula anterior. Inclusive, nós vamos destacar alguns aqui agora para ler. Vamos ler alguns comentários aqui comigo. A Neurilânia Silva Souza diz assim: meu Deus, que aula incrível, senti o Senhor despedaçar os cadeados que coloquei diante do sentimento de culpa. E ela usa aí as nossas hashtags, caminho da chamada, foco até o fim, vai com medo mesmo. Olha o que disse a Eleida Basílio. Como recebi de Deus, pois me sentia culpada por ter retrocedido em meu ministério, mas assim como Deus fez com Pedro, Pedro, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, te amo e tu sabes. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, ô glória, Deus sabe o quanto eu amo. E a partir de hoje, ele mudou a minha história, inconstância nunca mais. Eu amo ler os comentários de vocês, gente. É maravilhoso. Inclusive, não se esqueçam, tá? Você que tá aí do outro lado também, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo e faça uso das nossas hashtags, inconstância nunca mais, foco até o fim, o caminho da chamada, pelo amor de Deus, entra com a gente de cabeça, tá bom? É muito importante que você não retenha aquilo que você tem recebido e aprendido nesse tempo. É necessário que você compartilhe com os outros, sabe por quê? Porque compartilhar te faz crescer e fixar aquilo que você tem ouvido. Além disso, o compromisso com os outros também tem o potencial de te ajudar a ir até o fim e também aumentar o nível do seu crescimento no ambiente que você está inserido, tá bom? Quando você é cercado de pessoas que estão no mesmo espírito e na mesma disposição que você, fica muito mais fácil ser constante e caminhar em crescimento na direção da chamada que Deus tem para sua vida, ok? Por isso, aperta o botão que está aqui na página para você compartilhar lá no grupo de WhatsApp que você criou na primeira aula, lembra? Compartilha com eles lá e compartilha também com os seus irmãos e irmãs, para que você possa ser um canal de bênção, de inspiração e de encorajamento para a vida de outras pessoas. Quando você faz isso, você já está ativando a sua chamada. Bora, meu povo, já. Vamos começar já com a aula 3, mas antes, deixa eu só recapitular com vocês, refrescar a memória da aula 2, ok? Na aula 2, a gente falou sobre as 3 decisões da nossa chamada. Independente do nível ou estágio que você estiver vivendo, né? Nós falamos sobre as 3 decisões que fazem diferença na sua chamada. Decisão número 1, lembra? Começar, é fazer sem sentir mesmo, ok? Agir sem sentir, fazer o que precisa ser feito. Decisão 2, conhecer para crescer. E a 3, manter para fortalecer. Esse foi o nosso conteúdo da aula 2, recapitulando para você não esquecer. E agora, vambora, partiu aula 3. Na aula 3 de hoje eu quero falar com você sobre o ciclo da excelência na chamada. No final dessa aula, eu vou estar mostrando para vocês esse ciclo infinito que vai traduzir aquilo que a gente vai aplicar na aula hoje. O ciclo da excelência da chamada. Muitas pessoas paralisam na chamada por entenderem de maneira equivocada a maneira como se desenvolve corretamente a chamada. A expectativa que alguns têm é de começarem a jornada uma linha de crescimento constante para o alto e sem fim. E na verdade isso não é correto, tá bom?
Outros acabam ficando paralisados num ciclo repetitivo, passando sempre pelos mesmos processos, sem evoluir, como o povo caminhando no deserto, sabe? Sem avançar, inconstantes, sentindo-se frustrados, presos na murmuração, na sensação de estagnação. Eu creio que o desenvolvimento saudável no ministério, ele é mais semelhante a um ciclo espiral, que você vai desenvolvendo de maneira crescente, passando, repetindo o processo, porém sempre em níveis diferentes. É progressivo. Nessa aula nós vamos utilizar a vida do profeta Samuel, que é provavelmente o personagem bíblico com um ministério mais constante e duradouro, em termos de anos, né? Ele apresentou uma estabilidade e um crescimento contínuo. Então prepara aí, já abre a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos avaliar do processo do desenvolvimento da chamada da vida de Samuel e vamos apresentar para você, através da vida dele, esse ciclo maravilhoso de crescimento que nós estamos chamando na aula 3 de o ciclo da chamada excelente, ou o ciclo da excelência da chamada. Nós vamos apresentar aqui agora 4 pontos, eu quero que você já antecipe aí agora esses 4 pontos, tá bom? Primeiro deles, ambiente de crescimento. Samuel, ele foi gerado dentro de um ambiente de crescimento, de influência e de serviço. Anota isso aí. Samuel foi gerado dentro de um ambiente de crescimento, de influência e de serviço. Então eu quero que você coloque já aí, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Eu vou ler agora o verso de número 1. Diz assim o verso 1 do capítulo 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Sublinha aí, frisa bem o servia, porque nós estamos falando de um ambiente de crescimento, um ambiente de instrução e de serviço. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Presta muita atenção. Se queremos de fato começar a desenvolver a nossa chamada, nós precisamos nos colocar em ambientes que tenham essas 3 características: influência, instrução e serviço. E é isso aqui que Samuel ele fazia. Estar servindo junto ao sacerdote abriu para Samuel a possibilidade de ouvir e desenvolver um relacionamento com o Senhor que não era nem comum na família dele e nem na linhagem dele, para você ver a força de um ambiente. Samuel não vinha de uma linhagem sacerdotal, mas ele foi colocado no ambiente para desenvolver isso. Então, veja como é muito importante você saber se posicionar dentro de um ambiente que vai te dar essa possibilidade de ser influenciado, de ser ensinado, de ser instruído. É o que a gente faz, né? É o que você está fazendo aqui agora. Você está inserido dentro de um contexto onde as pessoas estão reunidas dentro de um único propósito e onde tem alguém aqui se dispondo a te instruir. É inevitável o crescimento. Gente, a instrução, ela vai levar aquele que executa, demonstrando que foi instruído através do seu serviço, o crescimento. Então você está inserido dentro dessa atmosfera. Eu acho muito forte, muito importante a gente ressaltar aqui para poder deixar claro que ninguém está de fora do impacto dessa influência e do impacto desse crescimento, uma vez que está dentro desse ambiente. Samuel é a maior prova por aquilo que a gente acabou de dizer agora. Ele não vem de uma linhagem sacerdotal, ele não vem de uma hereditariedade familiar que dava para ele esse respaldo antecipado. Isso prova que não importa de onde você vem e do que você estava cercado antes desse ambiente que você está aqui agora, isso não vai intervir no seu crescimento. Você precisa então se expor a um ambiente de instrução, ok? Você precisa está debaixo dessa influência, porque isso afeta a maneira como você vive a sua chamada de maneira diretamente, ok? Eu quero contar aqui um exemplo para vocês de uma situação que eu vivi depois de começar a desenvolver o treinamento dos chamados à excelência. Eu estava no transcorrer de um dia de compromisso, fui atender a um convite aqui no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, eu entrei num ambiente, numa atmosfera de um culto tremendo, tremendo. Era a festa da igreja e então uma moça, uma jovem senhora, teve uma oportunidade de trazer uma saudação antes de mim naquele culto. E eu já estava ali no culto, então fiquei ali assentada.
deram a oportunidade para ela pegou o microfone e trouxe uma saudação. Leu um versículo e trouxe uma saudação que não durou mais do que 5 minutos. Mas eu não esqueço, gente, 5 minutos. A igreja foi incendiada pela saudação e pela palavra que ela liberou. E o que me chamou a atenção é que enquanto ela liberava aquela palavra e aquela saudação para a igreja, eu percebia que ela utilizava algumas palavras de ordem, né? E a maneira como ela aplicou o entendimento dela no texto para as pessoas que estavam ali ficou muito familiar ao meu ouvido. Aquela menina chamou a minha atenção de uma tal forma que eu me lembro que eu olhava para minha mãe olhava para mim como quem diz assim: gente, essa menina, ela fala do jeito que a gente fala, mas assim, com a identidade dela. Mas o que me impressionou foi que o ambiente que ela estava trazendo ali era um ambiente já conhecido, por exemplo, de mim. É o tipo de ambiente que eu levaria e que eu me disponho a levar quando eu tenho a oportunidade de pregar em algum lugar. Ela falou com a mesma intensidade, ela falou com a mesma cadência e ela trouxe ali a revelação e a aplicação de forma que o catedrático que ouvisse ela não ia ficar entediado de ouvir, porque ela trouxe uma revelação da palavra, e até o mais leigo e a criança mais simples iria compreender, porque ela conseguiu ser simples sem ser rasa. E eu achei aquilo tão impressionante, fiquei impactada com a oportunidade daquela menina, ao ponto que ela me arrancou lágrimas, a aplicação da palavra que ela liberou. Enfim, eu fui impactada pela relevância da palavra e do ministério daquela moça naquela saudação. Quando ela terminou, eu já estava em lágrimas. E aí eu senti vontade de levantar para abraçar e para agradecer ela, movida pelo Espírito. Mano, quando ela entregou o microfone, que ela saiu, ela já veio na minha direção. E aí eu entendi a confirmação de que realmente eu estava liberada, que eu podia abraçar ela e agradecer por aquela oportunidade ali que ela teve. Só que quando ela me abraçou, ela chegou aqui no meu ouvido esquerdo, nunca mais eu vou esquecer. Ela me abraçou e ela disse assim: isso é chamados à excelência. Aí eu desaguei, porque ela estava fazendo menção ao curso que a gente tem, né, do treinamento Chamados à Excelência. E ela estava ali, então, testemunhando para mim que aquilo ali foi a evolução que ela viveu a partir do momento que ela entrou no nosso treinamento. E aí, por isso, eu senti aquele ambiente tão familiar, eu reagi tão rapidamente ao impacto daquela palavra que ela trouxe ali. E ali eu caí as lágrimas. Eu me lembro que eu sentei e eu falei: mãe, tu não sabe o que ela falou no meu ouvido agora. Ela disse: isso aqui é resultado do treinamento Chamados à Excelência. E em menos de 2 minutos, ela me contou o testemunho dela, falando sobre ela não ser assim antes de então, né? Sobre ela ser muito tímida, sobre ela não conseguir manifestar nem a altura da voz dela para que as pessoas pudessem ouvir. E foi a minha primeira experiência, depois de ter iniciado o treinamento Chamados à Excelência, de ver a realidade da transformação da vida de pessoas. E outra, não comigo falando que mas com alguém que era aluna e que estava compartilhando o tamanho da transformação dela. E o mais incrível de tudo, e é por isso que eu estou contando esse testemunho para quem está me ouvindo aqui agora, é que eu não fiquei sabendo disso para celebrar, para chorar, para reconhecer. Não, eu só fui impactada pela saudação dela e depois ela me disse de onde provinha essa transformação. Então, assim, eu tenho visto cada dia, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão interessadas a viverem no mesmo ambiente de propósito, de crescimento, de influência e de serviço. Isso está provado que não é uma filosofia, é uma realidade que impacta a nossa vida, uma realidade que transforma a nossa forma de ser e de desenvolver o propósito daquilo que Deus confiou para a nossa vida. Então, é por isso que eu estou abrindo isso aqui para vocês agora. Então é isso, gente. Partindo agora para o tópico 2. Escreve aí: libere e não retenha. Eu já vou te antecipar, mas primeiro eu vou contextualizar o capítulo, ok? Libere e não retenha. A base desse tópico está no capítulo 3, óbvio, já falei isso, no verso 18, tá bom? Versículo 18, ok? Só para te contextualizar aqui, gente, presta muita atenção nisso. Quem é Samuel? Samuel, ele é resultado de uma oração que sua mãe fez, de um pedido que Deus atendeu. Quando Ana ainda era estéril e não podia gerar, esse templo já existia, esse lugar já existia, e era ali que ela clamava ao Senhor. Naqueles dias, Eli já era sacerdote,
e junto com ele os seus filhos, Ofni e Finéias. E ali ela clamava ao Senhor por um filho, e nesse dia ele liberou uma palavra de bênção para ela, porque o Senhor ouviu a sua oração e ele confirmou, dizendo que fosse então conforme a petição dela. Só que essa é uma oração que lhe foi respondida debaixo de um voto e de um propósito. E esse voto era a vida do próprio filho, que é Samuel. Então ela disse que se o Senhor desse para ela esse filho seria dedicado para servir ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Deus cumpriu a parte dele e Ana agora cumpriu a parte dela. Quando chegou o tempo correto, depois que o menino foi desmamado e etc., ela então entrega esse menino ao templo para ser orientado conforme o tópico anterior, né? Ele vai para esse ambiente de crescimento, de influência, de instrução, de serviço, e ali ele vai ser mentorado por Eli, quem é então o sacerdote da época, não só quando ele ainda era menino, mas durante um tempo ainda. Então ela cumpre a parte dela e entrega a Samuel. Samuel agora está dentro desse ambiente e ele vai crescer. E o ambiente naqueles dias é um ambiente assim de crescimento, de influência, de serviço, porque ele vai crescer na casa de Deus, no templo do Senhor, e ele era de fato um sacerdote legitimado pelo Senhor, mas os filhos dele fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então esse ambiente, espiritualmente falando, vem sendo maculado já há um longo tempo, ao modo que não é o próprio Eli que peca, no sentido de cometer adultério, roubo, corrupção, coisas que os filhos dele fazem naquele tempo, mas por ser o sacerdote, não confrontar, não corrigir, mas se omitir na sua autoridade como sacerdote, em razão dos outros serem filhos dele, o Senhor também vai lhe cobrar, porque muitas vezes a gente não peca só por aquilo que faz, mas também peca por aquilo que deixa de fazer. E a quem muito é dado, mais lhe será cobrado. E Eli, como sacerdote, não podia permitir com que aquilo acontecesse, mas ele se omitia. Então, quando Samuel entra dentro desse cenário, é isso que estava acontecendo. Eles roubavam as ofertas do Senhor. Quando a lâmpada do templo se apagava, eles introduziam dentro da casa do Senhor, por entre recâmaras, né? Ali, mulheres estranhas para adulterarem, enfim, para fazer muitas coisas erradas. Dentro desse contexto, Samuel é inserido. Sacerdote ali é Eli. Samuel ainda é alguém que só serve nos pequenos serviços da casa do Senhor. E é por isso que no verso 1 do capítulo 3, quando você leu comigo, você vai ver que é por isso que a voz do Senhor e as visões do Senhor não eram frequentes, mas eram muito raras naqueles dias. Aí vamos lá. O Senhor não está falando, a voz do Senhor não está se manifestando dentro daquele contexto, mas Samuel é alguém que está ouvindo a instrução, que está obedecendo, que está sendo influenciado por aquilo que é certo, aprendendo o ofício da casa do Senhor, e não só isso, desenvolvendo dentro daquilo que ele está aprendendo. Inevitavelmente isso vai gerar, como eu já testemunhei para vocês no tópico anterior, o seu crescimento, de modo que agora a voz do Senhor vai encontrar lugar para se manifestar. E quando ela se manifesta para Samuel. O texto diz que justamente por ainda não ter costume de ouvir, porque a voz do Senhor não era manifesta naqueles dias e as visões eram raras, quando ele vai deitar depois que apaga a luz do templo, a voz do Senhor se manifesta para Samuel. Veja, o sacerdote era Eli, mas a voz do Senhor se manifesta para Samuel. Isso aqui é tremendo. E aí ele ouve Samuel, Samuel, e ele pensa que é Eli que está falando com ele. Então ele vai procurar o sacerdote. E o sacerdote vai dizer para ele, olha, eu não te chamei. Ele vai dizer depois de novo, porque o Senhor lhe chama por segunda vez. E mais uma vez ele pensa que é Eli que está chamando. Por quê? Porque ele era o seu instrutor. E Deus sempre vai usar uma voz, ou você sempre vai ser direcionado pela voz de Deus por aquilo que você tem referência. Então ele pensa que se tratava de Eli, mas não era. Então ele procura Eli de novo e ele vai dizer, o Senhor me chamou? E ele diz, não, eu não te chamei. Aí ele agora começa a compreender que se Samuel insiste em ouvir alguém chamando ele, e ele pensa que é Eli, mas ele percebe que não é ele compreende então que é a voz do Senhor se manifestando depois de muito tempo. E aí ele diz, Samuel, meu filho, se você ouvir essa voz chamando de novo, você responda dizendo, fala que o teu servo ouve. E assim foi, o Senhor chama Samuel pela terceira vez. Gente, pausa, é muito importante que eu diga isso aqui.
Eli reconhece, ele conhece a voz de Deus, mas sabe que essa voz não está se manifestando a ele. Samuel ainda não ouviu a voz de Deus, mas ele instrui ele, que é a voz de Deus que está chamando. Isso aqui prova pra gente que não basta só você saber que Deus fala, você precisa ter uma vida que faça Deus querer continuar falando com você. Deus não tem chamado a gente no caminho da chamada só pra gente saber quando Ele fala, mas pra gente desenvolver um estilo de vida que faça Ele querer continuar falando com a gente e não com terceiros. E agora Samuel, ouvindo a voz do Senhor então e compreendendo que é Deus que fala com ele, ele vai responder: fala porque o teu servo ouve. E então o Senhor vai contar tudo o que vai acontecer durante aqueles dias com os filhos de Eli. A sentença de Deus, o juízo de Deus sobre a casa de Eli, a cobrança do Senhor sobre ele, sobre os seus filhos e até sobre a sua descendência. Aquilo que Deus revela a Samuel é bom por um lado, porque Deus vai falar sobre um tempo novo, um tempo onde aquilo que é raro vai se tornar constante, um tempo onde a voz de Deus não se manifestava, mas agora ela torna a falar. Por esse lado é bom, mas aquilo que ele está dizendo não é muito bom. O que Deus vem falando agora? Deus vem agora trazendo a sentença, o juízo pelos anos de descaso e de corrupção dos filhos de Eli e da sua própria omissão. Então agora ele vem trazendo sentença de morte, ele vem falando que isso acabou e que a casa de Eli vai sentir isso. Samuel agora levanta daquela visão, levanta daquela revelação, sabe? Daquela direção, daquela voz do Senhor que falou com ele agora. Ele fica acordado até o dia clarear. Ele deita, mas não dorme mais depois daquela conversa com o Senhor. E Eli, sabendo que era Deus que havia se revelado para Samuel, chega para ele agora e diz: Samuel, meu filho, conta para mim tudo que Deus falou. Por isso a aplicação desse tópico está no verso 18. Olha o que diz o verso 18. Eu vou ler do verso 17 em diante, mas frisa bem o verso 18. O texto diz assim: Eli então perguntou a Samuel: o que te falou o Senhor? Não escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma coisa. Olha o que Eli está dizendo. Se você ocultar de mim, que aconteça com você muitas vezes mais aquilo que Deus falou que vai fazer comigo. Não me encubras nada, coisa alguma de tudo que o Senhor te falou. Agora vamos lá, verso 18. Então Samuel lhe contou tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: e o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Se você puder, sublinha a parte A do verso 18. Então Samuel lhe contou tudo. Não reteve nada, não encobriu nada. No ciclo da chamada excelente, ou no ciclo excelente da chamada, você precisa aprender a não reter, mas a liberar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E isso independe da insegurança, isso independe do seu medo. Por que independe? Porque não significa que você vai ser revestido de coragem imediata só porque a palavra que tem na sua boca é uma palavra de Deus. Isso não significa que você vai ser revestido de avidez imediata só porque aquilo que você carrega é da parte de Deus. É por isso que a gente usa muito uma hashtag que, na verdade, foi desenvolvida muito mais pelos alunos do que por mim, sobre uma mensagem que eu preguei. Vai com medo mesmo, né? E a gente começou a desenvolver isso, porque isso não é sobre você não ter, mas é sobre você reter muitas vezes por medo e insegurança de liberar. É aí que vem a dúvida: será que é Deus que está falando comigo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Gente, não é porque é de Deus, não é porque a palavra é de Deus, a visão é de Deus, a mensagem é de Deus, que significa que a insegurança, que o medo vai cair por terra. Não é não. Muitas vezes ele vai continuar ali, só que você tem que acreditar e ter tanta certeza por referência da palavra de Deus que você vai liberar, independente do medo, independente da insegurança, ok? Vai com medo mesmo, só não vai sem a palavra de Deus, ok? Libera e não retenha, porque foi isso que Samuel fez. Vamos agora para o terceiro, anota aí. No terceiro tópico de hoje, para o ciclo da excelência da chamada, você vai aprender agora sobre impacto e reconhecimento. É a terceira coisa que vai acontecer na vida de Samuel no ciclo da sua chamada, ou da excelência da sua chamada. Ou seja, quando você começa a fluir naquilo que Deus te confiou, quando você não retém mais,
esse terceiro tópico, ele é praticamente uma consequência. Ele não é nem algo que você faz necessariamente. Ele é algo que você percebe em razão de ter feito isso que a gente acabou de ministrar no tópico 2, que é você não reter, mas fluir, liberar. Eu quero aproveitar essa oportunidade, enquanto a gente introduz o terceiro tópico, para dizer para você que às vezes nessa de fluir, você começa funcionando. Às vezes você funciona primeiro. O que isso significa? Significa que, como eu disse antes, às vezes um pouco de medo e um pouco de insegurança faz você se sentir um pouquinho travado, mas por em obediência você entregar aquilo que Deus tem colocado em você, nas suas mãos, na sua voz, enfim, naquilo que Ele te chamou para fazer, com o tempo você vai aprendendo a fluir. Então não deixe de fluir e reter, acabar por reter aquilo que você tem só porque você sente que está mais funcionando do que fluindo. Muitas vezes a gente começa funcionando, mas depois a gente termina fluindo. E nessa que você começa a fluir, entra então o terceiro, que acaba sendo o impacto daquilo que você deixou fluir e, consequentemente, o reconhecimento, ok? Da sua chamada diante das pessoas. Então, o terceiro, gente, ele é algo que acontece naturalmente em obediência ao segundo. Quando você funciona e vai passando a deixar fluir, as pessoas começam a ser impactadas através daquilo que Deus colocou na sua vida. Então coloca aí o terceiro tópico, impacto / reconhecimento. A gente vai perceber isso na vida de Samuel no verso de número 20. A referência ao verso 20 do impacto e do reconhecimento. Vamos ler aqui comigo. Verso de número 20 do capítulo 3 diz assim, olha. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Deixa eu ler o 19 para você entender melhor. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Entendeu por que o impacto e o reconhecimento é consequência de não reter aquilo que Deus manda a gente fazer? No 19 ele não retém. Ele vai entregando e Deus vai sustentando as palavras. No 20, o reconhecimento da comunidade. O reconhecimento de Israel. Quando a Bíblia fala de Dan até Berseba, se fosse abrasileirar aqui a palavra, é do Iapoque ao Chuí. Aonde ele passava havia reconhecimento de que ele era profeta do Senhor. Por quê? Porque ele não retinha, ele liberava. E como aquilo que ele liberava era da parte de Deus, o Senhor confirmava a sua palavra. E isso trouxe para a vida dele esse reconhecimento. O impacto da nossa chamada, gente, é muito importante. Se você puder, escreve isso. O impacto da nossa chamada, ele sempre vai iniciar, sempre vai iniciar, primeiramente, nas pessoas a quem nós nos dispomos a servir. Muitas pessoas estão paralisadas esperando o dia que terão uma grande oportunidade, quando na verdade o primeiro impacto da sua chamada, ele será na vida das pessoas mais próximas de você, sempre nas pessoas que estão ali dentro da sua comunidade local. Eu tô falando isso para vocês poderem compreender que você não tem que esperar um púlpito, você não tem que esperar um microfone na sua mão. Eu até tenho comigo um jargão e de vez em quando eu digo ele para os pregadores, por exemplo. Você não é pregador quando você tem um convite, você é pregador quando Deus te confia uma mensagem. E quando Deus te confia uma mensagem, você libera ela com quem você estiver. Sabe? É num almoço, é num café da manhã, é no culto doméstico da sua casa. Então, assim, é isso que vai trazendo reconhecimento e vai começando a transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Às vezes você considera que aquilo que você tem, você acaba retendo o que Deus te confiou, porque você não tem contentamento naquilo que você tem. Você fica achando que o que você tem é muito pequeno, mas às vezes o que é pequeno para você é muito grande para alguém, é importante para a vida de alguém, porque tudo que vem de Deus é importante para a vida de alguém quando você deixa fluir. E isso vai impactar as pessoas. Perceba, tudo aquilo que Deus entregou para Samuel, na verdade nem falava sobre Samuel, falava sobre a casa de Eli. Então muito daquilo que Deus entregou para Samuel veio muito mais para impactar a comunidade à volta dele do que propriamente a ele. A ele coube o impacto da experiência, que ele só ia ver o tamanho dessa experiência nessa parte agora que a gente está falando,
no reconhecimento. Então, muitas vezes, aquilo que Deus confiou ao seu coração parece que não combina com você, porque às vezes não diz respeito de fato a você. Às vezes você está sendo apenas um instrumento que Deus vai utilizar para impactar as pessoas que estão à sua volta. Por isso você não tem que dar número, nem nota e nem medida para aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ah, eu não vou falar isso porque eu acho que isso é pequeno. Ah, eu não vou falar isso porque eu acho que isso é bobo. Ah, não, eu vou deixar para o outro falar. Você não tem que dar nota. Você não tem que categorizar aquilo que Deus está confiando ao seu coração. Se Deus está te entregando, você entrega. E aí você vai ver o impacto na vida das pessoas. E de que forma? No ambiente que você está inserido, não importa aonde você esteja, é num almoço, é num jantar, é num café, é no primeiro tempo, entre o segundo e o terceiro da sua faculdade, é ali, é entregando isso para as pessoas. Você não pode deixar de viver a alegria, de ver o reconhecimento das pessoas naquilo que você se dispôs a fazer, sabe? Porque isso vai trazer o reconhecimento da sua chamada, você vai ter cada vez mais confirmação e certeza de que você foi chamado por Deus. Quando eu comecei a me envolver com essa questão toda digital e tal, eu fiquei com medo de ficar muito engessada. Até hoje eu tô rompendo, vai ver, você tá olhando aí e tá dizendo, ih, que top, mas você não sabe, eu tô aqui, ó, rompendo. E eu pensava, né, pros meninos que trabalhavam aqui comigo e trabalham até hoje, eu dizia, gente, eu não tô muito dura não, olha, eu acho que não tá bom não e tal, vamos fazer de novo. E eu não tinha muito contentamento, às vezes, nem naquilo que eu tava entregando, porque eu achava que era muito pequeno, que eu não tava falando bem. Até que então eu conheci uma das nossas alunas, que é a Maria, inclusive, e eu percebi nela, em maior, como é que eu vou dizer assim, em larga escala, né? Aquilo que eu contei no testemunho anterior sobre o ambiente, né? Na Maria, eu vi, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar no nosso treinamento Chamados à Excelência e eu vi o impacto e o reconhecimento daquilo que eu estava fazendo através daquilo que a Maria me disse que Deus fez na vida dela através do nosso treinamento, da nossa fala, da entrega do nosso conteúdo bíblico. Vai ter uma coisa muito legal, um filme aí que a gente fez contando a história da Maria. E que bom que o nome dela é Maria, porque vai representar muita gente. Quis fazer o treinamento Chamados à Excelência porque eu entendia que eu tinha uma chamada, embora estivesse muito confusa dentro de mim ainda, mas eu tinha uma promessa, eu tinha uma chamada, eu tinha uma promessa, mas eu não sabia como é que ia acontecer. Todo o treinamento, se eu posso resumir ele, foi eu entender que eu fui chamada, mas não porque eu fui chamada eu tenho que ficar parada. Não é porque eu fui chamada eu não tenho responsabilidade. Não é porque eu fui chamada eu não preciso fazer alguma coisa. Ela viveu uma cura muito grande no seu psicológico, no seu emocional, e ela viveu um romper e uma transformação muito grande da vida dela. Quando eu conheci a Maria pessoalmente, eu percebi que ela fluía muito bem na fala, na dinâmica, na cadência, no carisma, na unção. E ela falou pra gente, né, que isso tudo se deu em razão lá do treinamento. Então, esse testemunho pra mim é forte porque foi quando eu tive o reconhecimento do que significava na ocasião pra mim os chamados à excelência, a força do treinamento, sabe? Então, assim, eu preocupada de ser pequeno, de não ser relevante, de achar que não era o bastante, e aquilo que às vezes eu achava que era pequeno para mim, na verdade era a palavra ideal e a ferramenta ideal que Deus estava utilizando para impactar a vida de alguém. Então é por isso que no terceiro ciclo da chamada Deus vai permitir você ter uma parcela de percepção daquilo que Ele está fazendo através da sua chamada. Então esse é o terceiro ponto e o ponto extremamente importante, né? Vai acontecer num movimento natural, num ciclo natural, vai acontecer e você vai perceber o impacto e o reconhecimento das pessoas diante daquilo que você se propôs a fazer. Reconhecimento de quem, Camila? Volto a dizer, do ambiente que você está inserido, das pessoas que você convive. Você não tem que esperar grandes portas, grandes convites, grandes púlpitos, não. É no culto doméstico, é no almoço, é no café, é na sua faculdade, é com as pessoas. Elas são o material, o espelho que Deus vai permitir estar diante de você para refletir a sua chamada e aquilo que Deus tem fluído de você, ok? Eu quero liberar aqui sobre a sua vida, pedir para você anotar aí Zacarias capítulo 4, verso 10.
eu acho muito importante a gente colocar isso aqui para desfechar aqui esse terceiro tópico, tá bom? Olha o que diz a palavra do Senhor. Não despreze os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Estas 7 luzes simbolizam os olhos do Senhor, que tudo vem, eu vou repetir, que tudo vem em todo mundo. Deus não te vê só quando você está num púlpito, quando você está no YouTube. Deus não te vê só quando as pessoas estão te aplaudindo. Esse reconhecimento se manifesta através da vida das pessoas, desde que Deus reconheça primeiro, Deus veja primeiro. E os olhos do Senhor estão em tudo, vendo tudo que acontece. É o lixinho que você tira do banheiro lá da sua igreja, é o auxílio que você dá para alguém que está carregando uma sacola pesada. Esse reconhecimento vai vir, porque antes do homem ver ou não ver, Deus vê. E tão importante nesse versículo também é você aceitar os pequenos começos. Aceite a sua realidade, o grupo de pessoas que Deus colocou à sua volta, porque são eles que vão começar a ser impactado pela sua chamada e a demonstrar o reconhecimento diante da forma como Deus permite você fluir, ok? Agora prepara aí, meu povo, vamos para o 4º e último estágio para a gente poder fechar o ciclo, tá bom? Esse aqui tá baseado no verso de número, deixa eu ver aqui, verso de número 21 do capítulo 3. Eu tô olhando aqui, gente, para poder não perder nada para passar para vocês. Qual é o 4º tópico, Camila? Repetir o último estágio. Então, qual é o nome desse tópico? Repetição no processo. Você tem que repetir o processo, tá bom? Deixa eu ler aqui com vocês. Olha o que está escrito. Por que é um ciclo? Verso 21. Continuou. Se você tá com a Bíblia aberta, sublinha continuou. Talvez você esteja diante de uma versão diferente, mas o significado é o mesmo. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestava a Samuel pela sua palavra. Eu vou repetir, gente. Continuou. Frisa aí o continuou. Continuou o Senhor a aparecer em Siló a Samuel, e ele se manifestava por intermédio da sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa chamada não é apenas sobre ascensão, mas ela é sobre progressão e aperfeiçoamento. Repetir, ok? Esse é o último estágio do ciclo, repetir. Caminhando sempre para novos níveis e novas realidades. A nossa chamada, gente, é sobre progressão e aperfeiçoamento. Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O crescimento e o aperfeiçoamento da sua chamada não é uma utopia, é uma realidade que vem vivendo níveis dentro desse ciclo que não podem te impedir de viver a repetição desse processo. Por isso não importa em que nível da sua chamada você está hoje, se você está buscando descobrir qual é, se você já sabe a sua chamada, mas precisa de mais intensidade e constância para desenvolvê-la. A partir do momento que, independente do nível da sua chamada, você se coloca dentro desse ciclo, repetindo qual ciclo? O primeiro é você estar dentro de um ambiente de crescimento, instrução e serviço, ok? O segundo é você liberar sem reter. E isso vai te levar já para o terceiro, que é o quê? É o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta e o seu próprio testemunho do tamanho do impacto daquilo que você está vivendo, ok? E agora, o quarto, é por isso que nós terminamos no quarto, que é o quê? A repetição desse processo. Se você caminhar constantemente dentro desse ciclo, você vai viver aquilo que Samuel viveu e aquilo que a gente leu aqui no verso 21, e eu vou repetir. Continuou o Senhor a aparecer em Siló e a se manifestar a Samuel
pela sua palavra, continuou. É por isso que é um ciclo. Eu já vou pedir a galera que trabalha na edição para já começar a colocar esse ciclo aí em tela, para você ir observando como é que ele funciona. Perceba, cada ponto, 4 pontos, mas todos eles continuativos, ok? Tão importante, gente, quanto crescer, quanto evoluir, é você também estabilizar dentro da sua chamada. Eu quero falar algo aqui que não está dentro do roteiro da nossa aula, mas é uma verdade que eu carrego no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. Infelizmente, a maioria das pessoas que não tiveram sucesso no final da sua chamada ou no durante a sua chamada, pessoas que caíram, que erraram, que falharam, e eu não tenho problema não, viu, gente, com quem caiu. Eu estou falando de pessoas que desistiram, sabe? E outras que até não desistiram, mas não conseguiram se manter constantes dentro do ciclo que mantém a excelência do crescimento, da progressão e da estabilidade da sua chamada. Normalmente essas pessoas acabam tendo um discurso muito frustrante sobre a vida de quem está começando ou sobre a vida de quem está entrando dentro desse ciclo da chamada. Eu já ouvi isso por diversas vezes ao longo da minha caminhada e eu sei que tem gente aqui, quem sabe no caminho da chamada, que já ouviu isso também. É gente que às vezes bate no seu ombro, eu já passei por isso, de gente bater no seu ombro e dizer assim, aproveita esse momento. Eu não estou vivendo um momento, irmão, eu estou no ciclo da chamada. Eu não deixei o que deixei, renunciei o que renunciei, me dispus a fazer e a aceitar o convite do Senhor para viver um momento. A chamada que Deus me confiou não se resume a um momento, mas a uma vida. Há uma vida e Deus não brinca com vidas. Deus não brinca com pessoas. Deus sabe o que você deixou, Deus sabe o tamanho da sua entrega. Mas de vez em quando as pessoas te veem vivendo o seu momento ali dentro da chamada, né? Elas dizem isso, olha, aproveita esse tempo, olha, tudo passa. Essa não é a minha filosofia de vida, porque não é a filosofia bíblica que o Senhor apresenta sobre a vida daqueles que Ele escolheu e confiou uma chamada. E, infelizmente, muitas vezes essa colocação faz parte de um discurso de alguém que se frustrou. Por quê? Por não ter conseguido repetir o processo, por não ter se mantido humilde para se manter no ambiente de crescimento, de instrução, de serviço. Muitas vezes isso acontece porque você não fluiu, né? Mas reteve coisas das quais o Senhor te mandou liberar. Quantas pessoas por vaidade, né, começam servindo ao Senhor, mas depois acabam servindo o seu próprio nome, seu próprio status, seu próprio prestígio. É gente que se torna tão eficaz naquilo que Deus chamou para fazer, que no final acaba tocando na glória de Deus, porque se preocupa mais com o seu próprio nome do que com o nome do Senhor, né? Então são pessoas que dentro do ciclo que a gente apresentou hoje aqui, dessas 4 etapas, acabam comprometendo alguma coisa. E eu vou ser muito honesta agora para a gente encerrar no 4º tópico. Acabam muitas vezes não vivendo o ciclo que eu considero tão importante quanto os 3 anteriores. Gente, esses pontos aqui dentro de um ciclo são indispensáveis para o sucesso e para a excelência de uma chamada. E esse 4º aqui, que é o da repetição, é o que muitas vezes falta na vida das pessoas, que é ter humildade para continuar dentro do processo, sendo instruído, deixando fluir, obedecendo, ouvindo os testemunhos, vivendo reconhecimento sem tocar na glória de Deus e repetindo o processo todo de novo. Gente, o caminho é igual para todo mundo, não pode parar de orar, não pode parar de ler a Bíblia, é um processo, é um ciclo. Por isso que esse ciclo aí que está na tela agora para você é um ciclo infinito, porque ele não para. Agora, Camila, isso não se torna repetitivo, chato? Tudo aquilo que é repetitivo fala sobre disciplina. Só que a disciplina, gente, é a mola propulsora para o resultado do milagre, do sucesso, ok? Então a repetição dentro desse processo, ela é absurdamente importante. Olha o que o texto diz. E continuou. Continuou o quê? O Senhor falando, mas não falava sempre a mesma coisa. Revelações novas, palavras novas, mas o processo para o Senhor continuar falando era o mesmo. Então, a filosofia de vida que eu trago e que eu acho importante, biblicamente falando, deixar claro aqui para vocês, é que vocês não caiam nessa baboseira, desculpa, mas eu vou falar rasgado, é uma aula, mas eu já tô tomada aqui. Não caia nessa baboseira
de gente que traz um discurso frustrado por não ter vivido o sucesso, o crescimento, a ascensão ou a estabilidade da sua chamada pelos próprios erros, pela própria falta de humildade, para depois dizer que é momento. Que ninguém é assim para sempre. Se espelhe em pessoas que estão vivendo instabilidade independente dos anos, tá bom? Gente como Billy Graham, por exemplo, gente que foi um nome que Deus levantou e até o final, independente do nível do ciclo que estava vivendo, se manteve no ciclo da excelência e foi um dos nomes não só na América, mas em todo o mundo que Deus levantou para ser referência. É isso que Deus quer fazer com você. Deus não quer te dar um ministério que passe, uma chamada que passe, uma aposentadoria compulsória. Deus não quer que o seu último estágio seja inferior ao seu primeiro. No ciclo da excelência da chamada, você vai viver a realidade bíblica que diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu já quero profetizar para a sua vida que você vai terminar melhor do que como você começou. Você vai terminar os seus dias se tornando referência. E isso independe, lembra, da comunidade que você tá. Pode ter um ciclo pequeno ou pode ser um ciclo grande, mas você vai terminar muito melhor do que você começou. Escreve isso aí porque isso é de Deus para sua vida. Escreve isso aí no seu caderno. Eu vou terminar melhor do que eu comecei. Eu vejo como esse ciclo tem sido uma verdade no ministério que o Senhor me confiou. Desde quando eu comecei, sempre me levando para níveis mais profundos e de maior impacto. Eu me lembro, por exemplo, quando chegou até mim a ideia do projeto que hoje é o treinamento online dos chamados à excelência. Para mim, a ideia de estabelecer uma comunidade online com um treinamento organizado, a fim de inspirar e desenvolver pessoas a viverem a sua chamada, era algo novo e me causava um desconforto e até medo em certo nível, sabe? Eu não me sentia plenamente assim capaz. Eu achava que não era meu estilo, que eu não ia conseguir, e eu acabava procrastinando isso e protelando de todas as formas, sabe? Adiando aquilo que o Senhor, hoje eu vejo, aquilo que o Senhor gostaria de fazer. E daí hoje, quando eu olho para histórias como a da Maria, como da moça que eu encontrei aqui no estado do Rio de Janeiro, né, ministrando, trazendo uma saudação. Enfim, todos os alunos e alunas que eu encontro por toda parte do Brasil e por onde eu passo, alunos da comunidade do treinamento chamados à excelência, e eu vejo que esse lugar do treinamento se tornou para eles um ambiente de crescimento, de instrução, de impacto, de reconhecimento, sabe? E de repetição pela constância dentro do processo. Isso alegra meu coração demais e eu me identifico muito. Você consegue perceber como é que esse ciclo se repete na vida das pessoas? Eu tive que me colocar nesse novo ambiente de crescimento com pessoas que entendiam sobre como construir uma plataforma de treinamento. E depois eu tive que ser ousada de liberar aquilo que o Senhor havia me confiado. E vendo o impacto na comunidade, que hoje já tem mais de 10 mil alunos, enfim, repetindo esse processo, alcançando novas pessoas e levando essa comunidade a crescer cada vez mais. É isso que me impulsiona a prosseguir, fazendo eventos como esses, para despertar muito mais pessoas e ministérios. É por tudo isso que eu entendo que hoje nós não somos apenas uma comunidade, mas um exército que Deus tem levantado com um propósito dentro da nossa nação. Está se levantando um exército numeroso e poderoso. É por isso que na próxima aula nós vamos abrir uma oportunidade única dentro desse ano, por ser a última oportunidade de você ingressar na última turma do ano de 2021, dentro daquele que hoje é um dos maiores treinamentos de mentoria bíblica de todo o Brasil, o treinamento dos chamados à excelência. Os chamados à excelência, ele não é um curso simplesmente, ele é o despertar de um estilo de vida que expressa o propósito da chamada que Deus confiou a você. Você vai se encontrar dentro de uma comunidade que se fortalece, que ora junto, sonha junto, supera desafios juntos, estabelece propósitos e vive de maneira intensa juntos o propósito que Deus tem com a gente. Essa comunidade é para aquelas pessoas que desejam descobrir e intensificar, sabe? Viver a sua chamada, desenvolver uma vida intensa, uma vida funcional, adquirir constância para vencer a procrastinação, o sofrimento da frustração, sabe? É uma comunidade onde a gente visa estabelecer uma rotina com prioridades para você aprender a conciliar seu ministério, sua família, seu estudo, seu trabalho. São métodos para você superar seus medos, aprender a superar suas inseguranças, vencer a sua timidez.
tudo aquilo que te impede de desenvolver o propósito e a chamada de Deus na sua vida, tá bom? A nossa comunidade é uma comunidade que te ensina a adquirir habilidades para comunicar a palavra com mais autoridade, intensidade, levando em consideração também a mentora. Enfim, para que você possa impactar com a chamada que Deus te deu outras vidas, outras pessoas e outros ministérios. Esse treinamento online, ele não é apenas uma série de vídeos, mas é um treinamento passo a passo, pensado para te conduzir desde o descobrimento da sua chamada até o desenvolvimento, o crescimento e o impacto da sua chamada, sabe? Te dando autoridade e manutenção. A gente vai criar métodos onde você vai conseguir viver o que a gente pregou hoje aqui, sabe? Desenvolver a repetição do ciclo que te leva para a excelência da sua chamada. É um conteúdo projetado e organizado, sabe? Para te dar as ferramentas necessárias para você romper de uma vez por todas com a paralisia, a procrastinação, te tirando do estágio de apenas desejar a sua chamada e te colocando na posição para realizar a sua chamada. O treinamento dos Chamados à Excelência, ele é um portal exclusivo para pessoas que querem caminhar de forma mais próxima, sabe? Existem pessoas que você encontra na rua, mas só algumas que você chama para dentro da sua casa, correto? Nessa plataforma exclusiva eu vou te trazer literalmente para dentro da minha casa. Essa plataforma é um ambiente de intimidade, de mesa, onde nós vamos ter um relacionamento mais próximo e um ensino de maior aprofundamento, sabe? Você que quer ir para esse nível mais profundo, que quer sentar-se comigo à roda da mesa, esse portal ele é para você que quer colar com a gente. Eu sei que não vai ser para todo mundo, nem quero todo mundo, sabe, gente? É por isso que a gente faz a triagem, o aquecimento, para poder preparar aqueles que de fato são escolhidos, não só nossos, mas do Senhor, para virem com a gente nesse treinamento. Eu sei que não é para todo mundo, mas aqueles que desejam se colocar dentro de um ambiente de influência, de instrução, de aprendizado e de crescimento, com certeza o treinamento Chamados à Excelência é para você. É sobre isso que a gente está falando, sabe? É sobre você ter o prazer de viver a realização de investir em você mesmo. Primeiro, você vai ter acesso a uma comunidade no Facebook para que você esteja conectado e conectada a pessoas que estão desenvolvendo a chamada no mesmo propósito que você, apoiando uns aos outros, criando novas amizades, parcerias, canal de WhatsApp e Telegram direto com os alunos. Segundo, relacionamento de propósito. Eu não falei errado não, você ouviu certo. É de propósito. É uma aula onde você vai aprender como escolher a pessoa certa e viver um relacionamento com ela de modo a desenvolver a sua chamada e o seu propósito. Nessa aula eu compartilho detalhes da minha história de vida pessoal como nunca antes em lugar nenhum. Terceiro, família plena. Você vai aprender a construir um casamento sólido, uma rotina de vida familiar saudável, sabe? Que se adequa à chamada e ao ministério que o Senhor te confiou, sem perder tempo de qualidade com a sua família, tá bom? 4, ferramentas ministeriais práticas para você receber um treinamento ministerial com detalhes sobre vida devocional, intercessão, liderança de pessoas, todas as ferramentas necessárias para você construir um ministério sólido e frutífero. 5, gestão do tempo. Você vai produzir mais frutos para o reino de Deus e vencer de uma vez por todas a procrastinação, deixando de perder tempo e oportunidades por não conseguir executar aquilo que Deus colocou no seu coração sobre a justificativa da falta de tempo. Gente, esse bônus é muito importante. A gente vai te ensinar a organizar as suas prioridades de modo que o tempo nunca mais vai ser problema para você não fazer nada. 6º, entrevista com especialistas. Gente, é gente que é autoridade dentro da área que eles se colocaram para servir ao Senhor. E essa galera tá com a gente e eu vou te dar a oportunidade de, através dessas entrevistas, você ouvir pessoas que atualmente são referenciais em diversas áreas da nossa sociedade, sabe? Isso vai te inspirar, vai te direcionar e vai te dar ferramentas práticas para o seu propósito de vida e para a sua vida espiritual. 7º, o reino de Deus e seu estilo de vida. Você vai ter clareza sobre os valores e as prioridades do reino de Deus e como viver uma rotina de maneira prática em função aonde você vai cumprir a sua chamada e vai aprender a expandir o reino de Deus aqui na terra enquanto você cumpre a sua chamada, ok? 8, gente, 8, comunicação com excelência.
Esse bônus vai ser somente para as pessoas que conseguirem se inscrever até terça-feira às 11h59 da noite. Que bônus é esse, Camila? Nele você vai aprender a colocar em palavras aquilo que Deus já colocou como verdade no seu coração para ministrar, para entregar o evangelho. Você vai tocar a vida de outras pessoas e atrair pessoas e recursos para, como é que eu vou dizer assim, estabilizar os seus projetos e os seus sonhos. Esse é um bônus tão especial que a gente de verdade coloca um crivo, um critério para que ele só possa ser adquirido até às 11h59 da noite de terça, porque é só para quem quer mesmo, tá? 9, alinhando as emoções, também somente para os inscritos até terça às 11h59 da noite, tá bom? Nesse bônus, nessa aula, eu vou te entregar um conteúdo para que você possa manter uma vida emocional saudável, sabe? Estável, aprendendo a desenvolver constância e paz, mesmo diante de desgastes e de pressões da vida. Eu vou te mostrar, não somente eu, mas com a ajuda de especialistas gabaritados dentro dessa área, a você não perder a sua estabilidade emocional em períodos de batalha e continuar fluindo dentro da sua chamada, independente das suas guerras, tá bom? E o 10, gente, para fechar, liderando mulheres, tá bom? Esse é super especial e ele vai somente para os 200 primeiros inscritos. Então, para a primeira galera, para os 200 inscritos que correr, eles vão ganhar também o bônus liderando mulheres, que é o quê? Você vai aprender a formar discípulos, a liderar pessoas, sabe? Essa é uma chave para quem deseja desenvolver melhor a sua chamada. Nós vamos distribuir para você ferramentas práticas que vão desenvolver a clareza do seu propósito, despertando também o propósito da vida daquelas pessoas que Deus confiou ao seu redor. O recado importante que eu quero dar é o seguinte: a Bíblia diz que há quem honra, honra. E eu quero honrar, eu vou honrar as pessoas que garantirem a sua inscrição primeiro. Assim que as inscrições abrirem, aquelas 200 primeiras pessoas que adquirirem nas primeiras 24 horas, elas vão ganhar o super bônus. Esse bônus, ele é exclusivo para quem adquirir o curso na terça-feira, tá bom, gente? Para quem adquirir o curso na terça-feira, ok? Então é o seguinte, na terça-feira, às 10 horas da manhã, eu vou abrir as vagas para todo mundo que me segue em todas as minhas redes sociais. Mas para você que está assistindo agora essa terceira aula, você vai ter a chance de receber o link de inscrição com todas as informações 1 hora mais cedo. Então eu vou estar te enviando esse link às 9 horas da manhã. Então se eu fosse você, eu corria no botão da lista de espera VIP que está aqui na página e já adiantava colocando os seus dados para poder aumentar as suas chances de concorrer a uma vaga. Entendeu, gente? Você vai correr lá no botão aqui da página de lista de espera VIP para poder receber o link que vai abrir a vaga 1 hora mais cedo. A galerona vai receber às 10, você vai receber às 9, desde que você esteja inscrito aqui na lista de espera VIP, tá bom? E pastora, esse treinamento, ele é para todo mundo? Não, eu disse que não. É por isso que tem o aquecimento, a triagem, as aulas, o preparo, porque de verdade, gente, ele não é para todo mundo. Ele é para quem quer deixar de ser todo mundo, tá bom? É para quem quer mergulhar no conhecimento, é para quem quer se tornar relevante dentro da nossa geração, é para quem está disponível, não só disponível, perdão, disposto e indignado com a sua vida conformada e está querendo ascender para outro nível. E tem mais, tá? Além de tudo isso, participando desse treinamento, você passa a fazer parte de um verdadeiro exército, porque eu tenho profetizado e dito diariamente para os alunos que já estão conosco dentro da comunidade, dentro do treinamento Chamados à Excelência, que nesse tempo, na condição de verdade de profeta, eu não tenho dúvida que Deus tem levantado dentro da nossa nação um exército poderoso, um exército numeroso, a quem Deus levantou dentro da nossa nação para estabelecer um novo propósito dentro desse tempo, tá bom? Você vai estar na linha de frente. Gente, quem entrar no treinamento vai entender uma coisa: você vai estar na linha de frente, você vai me ajudar a continuar produzindo eventos como esse, só que participando comigo pessoalmente de maneira muito mais intensa. Você vai sair, é como se você saísse de detrás das câmeras e viesse comigo aqui para a linha de frente.
Você veio até aqui? Ótimo, tá de parabéns, beleza. Mas presta atenção, você só viu a ponta do iceberg daquilo que eu tenho sonhado e realizado junto com a minha equipe e com os mais de 10 mil alunos que hoje são ativos dentro da nossa comunidade. Por isso, presta atenção, o que eu tô te convidando aqui é para fazer parte da linha de frente, é para entrar junto com a gente. Talvez você pense aí agora, pastora, mas eu nunca fiz um treinamento online, não tem problema nenhum. Esse vai ser o seu primeiro, você vai romper esse desafio. Meus Presta atenção numa coisa aqui que eu aprendi na íntegra e por isso eu passo com verdade. O mundo mudou. E hoje, se você quer realmente ser assertivo no seu chamado e no cumprimento do seu propósito, você precisa entender que é necessário sair da bolha. Eu demorei um pouquinho para entender isso, mas eu entendi. O evangelho ele não mudou e nem a palavra mudou. Deus é o mesmo e a sua palavra também. Porém, a forma de se comunicar com o mundo mudou. Tem muita gente com a chamada travada porque não entendeu que a palavra não mudou, mas a sua forma de comunicar sim. E a internet é uma ferramenta maravilhosa para alcançarmos não apenas pessoas que estão restritas ao nosso alcance físico, mas pessoas que precisam ser alcançadas em qualquer lugar do mundo. Não importa se você não domina essas ferramentas ainda. Pede ajuda, chama seu sobrinho, seu filho ou qualquer um que tenha um conhecimento melhor de internet do que você, sabe? Só não perca essa oportunidade de impulsionar o seu chamado, de fazer a sua voz conhecida no mundo, de se tornar uma ferramenta leve e de fácil manuseio nas suas mãos só por causa da internet. Coloca na sua cabeça, a internet não é um empecilho, é uma das ferramentas que Deus vai associar ao seu chamado para expandir o seu ministério. Eu tô aqui para poder te mostrar que eu sou exemplo vivo e você vai conseguir. Não é difícil. Você vai ver que é simples, eu te garanto, você vai conseguir. E como vai funcionar o treinamento? Preste atenção. A plataforma é um treinamento 100% online. Você vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser e de qualquer lugar do mundo. A gente tem aluno do México, da Suíça, da Espanha. A gente tem gente de toda a parte do mundo, da Inglaterra. Basta que você tenha uma conexão com a internet. Você vai poder assistir pelo computador, pelo tablet, pelo celular, Smart TV. Até mesmo no caso de algumas aulas que são transmitidas ao vivo, mesmo que você não compareça, elas vão ser salvas e ficar disponíveis na plataforma para que você possa assistir depois. Meu irmão, eu preciso te dizer algo muito importante. Mesmo que você ache que não tem tempo, você vai poder assistir essas aulas depois, tá entendendo isso? No seu ritmo, quantas vezes você quiser e no dia que você quiser. Nos chamados à excelência, você está o tempo todo sendo assistido para não paralisar e não procrastinar mais a sua chamada. Eu ligo, eu falo, eu questiono, eu pergunto. Por isso nós preparamos uma experiência, gente. A comunidade e o treinamento não é só um evento, é uma experiência, uma jornada em que você vê o seu avanço passo a passo e você é reconhecido dentro dessa jornada. Conforme você vai se desenvolvendo no treinamento, você vai ganhando selos. Esses selos, eles marcam o seu desenvolvimento e também te dão novos acessos e benefícios dentro da comunidade. Você também vai poder imprimir e colecionar esses selos ao longo do processo. Funciona assim, ó. Após um mês como aprendiz, você ganha o selo de iniciante. Após 3 meses, você vai ganhar o selo intermediário. Já tá top. Após 6 meses, nós vamos te honrar. Isso mesmo. Nós vamos te honrar te dando o selo de honra. Cada selo te dará um nível de acesso e um nível de presentes, utensílios pessoais e até eventos exclusivos. E dentro desses eventos, até o seu acesso será exclusivo. Nós estamos só começando. Muitos projetos estão por vir. Nós teremos, por exemplo, um encontro anual exclusivo para aluno do treinamento Chamados à Excelência. E aqueles que tiverem os selos mais avançados terão também os melhores lugares, o acesso a ambientes especiais e até mesmo a possibilidade de pregar e ministrar nesses eventos. Agora, isso é só para quem tiver mais enganjado aí dentro do processo. E quanto eu tenho que investir, Camila? Eu vou te contar isso na próxima aula, pois somente na aula 4 é que as vagas ficarão abertas. Gente, pelo amor de Deus, presta muita atenção em tudo que eu tô falando aqui para depois vocês não ficarem aí ao longo do ano. Quando é que abre de novo? Quando é que abre de novo? Não vai ter essa não, meu irmão. É a última oportunidade do ano, é a última abertura de vagas que eu tô fazendo pro treinamento dos Chamados à Excelência no ano de 2021. Então vem na próxima aula que a gente só vai abrir a oportunidade para essas vagas na próxima aula, tá bom? Mas só para você saber,
Para criar esse projeto, eu tive que separar um tempo importante e criar uma super plataforma para receber todos esses alunos. Além de uma grande equipe que está comigo nessa jornada, são mais de 40 pessoas cuidando aí de todo o suporte, de todo o aparato técnico. Eu aprendi que não existe nada caro ou barato, existem investimentos que valem a pena e outros não. E pensando nisso, eu combinei com a minha equipe que você vai poder parcelar em até 12 vezes no cartão se precisar, né? Casa Bahia não, mas é coisa boa, meu filho. Você vai poder parcelar em até 12 vezes no cartão se você precisar, tá bom? Esse treinamento online não vai ser um custo, mas vai ser um investimento importante para a sua vida. Então eu quero que você fique em paz. Eu te prometo que o preço vai ser acessível e que não vai ser por problema de dinheiro que você não vai participar, tá bom? A gente gasta dinheiro, gente, com tanta coisa, sabe, que não tem verdadeiro valor, que não agrega em nada pra nossa vida. E aí quando a gente tem a oportunidade de fazer algo realmente efetivo, com o poder de transformar a nossa vida, às vezes a gente deixa passar essa oportunidade. Então eu quero te desafiar a olhar o investimento no conhecimento com outros olhos, dando a ele o verdadeiro valor que ele tem, principalmente se esse conhecimento for para poder investir impacto, transformação e relevância dentro da sua chamada, sabe? Pais gastam valores equivalentes a um apartamento na educação dos seus filhos. E eu quero te desafiar a investir na educação bíblica, na sua saúde espiritual, sabe? No desenvolvimento do seu chamado. A gente gasta tantas coisas, sabe? Tanta coisa que a gente pensa que gasta dinheiro em coisas que não são relevantes, sabe? Há quanto tempo você não faz um investimento real e positivo em você? É sobre isso que eu tô falando, é sobre isso que você tem que colocar na sua cabeça. O conhecimento, ele abre portas para ganhos muito superiores àquilo que foi investido. Você vê, por exemplo, quando uma pessoa faz uma faculdade, ela dedica alguns anos e depois ela vive colhendo frutos ao longo de toda a vida, porque todas as vezes que você investe em conhecimento, você tem condições de colher muito mais, significativamente mais daquilo que foi investido. Quem gasta suor com conhecimento poupará sangue na batalha. Estou adaptando aqui o texto, mas é basicamente isso. E o conhecimento de Deus é o melhor investimento que você pode fazer em sua vida. Gente, eu sou prova viva dessa verdade, sabe? Eu vivo a palavra e eu vejo os níveis tanto do ministério que o Senhor me confiou, quanto da minha própria vida pessoal ascendendo à medida que eu também vou ascendendo no conhecimento. Então não é coincidência, é uma verdade prática. À medida com que você absorve conhecimento, você vai ascendendo na sua vida. Eu sei que provavelmente você já deve ter ouvido essa frase, né? E essa colocação aqui, mas isso não faz com que ela deixe de carregar uma verdade poderosa. Se você acha caro investir em conhecimento, certamente você não conhece o preço da ignorância. Eu sempre falo isso aqui, né? Oséias capítulo 4, verso 6. O que o texto diz? Que o povo do Senhor foi destruído por falta de conhecimento naquela ocasião. Faz quanto tempo que você não investe em você? Eu não estou falando sobre investir em outras coisas. Quando você investe nesse conhecimento, você está investindo em você. E você está investindo naquilo que você também acredita que Deus te deu. Quanto tempo que você não senta numa cadeira para aprender? Você não entra num ambiente de sala de aula, sabe? Para poder desenvolver. Chegou a hora de você parar de investir no que os outros acreditam e começar a investir naquilo que você acredita de Deus para sua vida, sabe? Às vezes a gente demora muito tempo investindo no que as outras pessoas acreditam. Você quer ver? Vou falar um negócio aqui que não tá na pauta, vou falar rasgado, que é para você entender. Você não tem dificuldade para comprar roupa para o filho, você não tem dificuldade de comprar um sapato novo para um amigo, você não tem dificuldade de levar um presente para um conhecido, de comprar um item novo, ou até de necessidade dentro da sua casa, mas você vive se protelando, se deixando para depois. E no final, você é a pessoa mais frustrada dentro de um ambiente onde aparentemente está tudo no lugar, mas você se sente completamente bagunçado. A gente tem essa mania, sabe? De investir no que é importante para as pessoas e de negligenciar a própria vida, a própria mentalidade, a própria emoção. Faça diferente. Comece a investir naquilo que Deus diz que é importante e naquilo que você sabe que é importante para você. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando tua agenda está muito corrida, muito corrida? E aí você tem que colocar ali ou uma massagem, ou fazer tua unha, ou o cabelo. Sabe quando você tem que fazer isso?
Quando você não consegue fazer isso, você fica muito chateado. É porque você se deixa para depois. Mas quando você faz isso, você tem um sentimento de realização muito grande, sabe? É uma consulta no médico que você foi, é um produto novo que você comprou, é uma unha que você fez, é um cabelo que você arrumou. Para os homens, a mesma coisa. A mesma coisa, só que dentro de outros exemplos. Há um sentimento de realização muito grande. E isso é tremendo, gente. Isso é divino. É porque você não está colocando só as coisas que estão à sua volta como prioridade, mas você também está aprendendo a se colocar como prioridade. É sobre isso que a gente está falando, sabe? É sobre você ter o prazer de viver a realização de investir em você mesmo. Tudo quanto eu tenho feito para te abençoar até aqui tem sido gratuito, é fato. Mas eu acredito muito no poder existente da ação do investimento. Quando nós investimos em algo, mostramos uma entrega mais intensa e o resultado acaba se tornando muito maior. É como a palavra nos ensina, onde está o seu tesouro, sua riqueza, ali também estará o seu coração. Quem investe no conhecimento, gente, mostra uma seriedade, um compromisso que te torna diferente dos demais, sim. Acredite, foi assim comigo e é assim com todos aqueles que estão investindo no seu chamado. Então presta atenção, terça-feira, na nossa quarta aula, referente ao nosso quarto vídeo, eu vou compartilhar com você as informações sobre os valores, os métodos, a descrição dos módulos, enfim, tudo o que você precisa fazer para que você possa tentar conseguir a sua vaga dentro do treinamento, tá bom? Para tudo e presta atenção no que eu vou te falar agora. Gente, a gente só tem um problema. Sério, de verdade, só tem um problema. E o problema já tá claro aqui, não vai ser dinheiro, vai ser acessível, não vai ser falta de tempo nem nada, tá? Mas tem uma coisa e eu preciso ser sincera com você, sem falsa modéstia. Vocês sabem que a gente é seguido aí por milhões de pessoas na rede social, inclusive boa parte delas estão aqui participando com a gente nessa imersão do Caminho da Chamada. Mas o nosso problema é a quantidade de vagas disponíveis. Eu trabalho de verdade para dar uma atenção especial para todo mundo que é aluno e é por isso que eu limito de verdade as vagas, como eu já falei para vocês. Então, para você que chegou até o final dessa semana comigo, assistindo às aulas, entrou dentro da imersão, tá com a gente aqui agora nessa terceira aula, você é a pessoa que tem maior possibilidade de disputar uma das vagas. Então, para você que está vendo essa aula comigo, a terceira aula, você vai ter a chance de receber o link na página de inscrição com todas as informações 1 hora mais cedo, ou seja, antes de toda essa galera, às 9 horas da manhã, ok? Então, se eu fosse você, corria pro botão aqui embaixo, na lista de espera VIP e já colocava os seus dados para aumentar as suas chances de concorrer a uma vaga, tá bom? Porque eu sei que depois que eu divulgar a abertura das vagas lá no curso, em todas as minhas redes sociais, vai vir a enxurrada da galera e é isso que às vezes impossibilita outras pessoas de concorrerem a uma vaga. Gente, pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade. Já tô te dando aqui o pulo do gato, tá bom? E não perde tempo, não esquece. Coloca seu nome lá e fica com os olhos vidrados no celular, que é pra você não perder o horário e nem a oportunidade de garantir a sua vaga, tá bom? Eu tenho tanta certeza, tanta convicção que o conteúdo que a gente preparou, ele vai te ajudar com tanta verdade que se por qualquer problema você não gostar do curso, sei lá, te deu uma loucura, você vai ter uma oportunidade em 7 dias, uma garantia de 100% do seu dinheiro devolvido, tá bom? Então coloque seu nome na lista de espera VIP, fica grudado no seu celular, no seu e-mail, a gente vai te notificar e você vai receber o link às 9 horas da manhã dessa terça-feira agora, ok? Dessa terça-feira agora. Assim você vai ter a oportunidade de não perder a sua vaga e poder garantir, tá bom? Se na próxima aula você clicar no botão e aparecer vagas esgotadas, não é jabá não, é porque realmente as vagas se encerraram. Então não adianta e-mail, direct, pedindo para entrar, perguntando, porque de verdade a gente não consegue abrir exceção. Eu preciso de verdade ser atenciosa, é um compromisso, é uma plataforma que te entrega um conteúdo ao longo de 1 ano e eu preciso me dedicar de verdade para os alunos e para a galera que está levando sério o compromisso de passar para esse próximo nível, tá bom? Então eu espero você na próxima terça-feira às 9 horas da manhã. Anota na sua agenda, se inscreve, coloca o despertador no seu celular, não perde, é vaga limitada na real, mas a transformação também é na real, a alegria é na real, o envolvimento é na real, você não pode ficar de fora, tá bom? 9 horas da manhã da terça-feira que vem, eu te espero. Deixa eu orar por você e por tudo isso que a gente está ministrando aqui agora.
para que o ciclo da chamada ele inaugure na sua vida, para que você seja inserido num ambiente de instrução, de conhecimento, de ensino, de impacto, de reconhecimento, para que o Senhor fortaleça o seu entendimento acerca das suas próprias necessidades. Não sou eu que tenho que te convencer, né? É de verdade o Espírito Santo usando as suas próprias necessidades, aquilo que você acredita que precisa para continuar evoluindo. E eu quero orar por você. A gente sempre inicia orando e hoje eu quero fechar orando, tá bom? Então você que está com a gente aqui até agora, até o fim, fecha teus olhos aí e eleva teu pensamento ao Senhor. Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nesse dia chamado hoje, eu quero te apresentar essa vida, Pai, que ouviu, que se submeteve, que humildemente, Senhor, tem se subordinado à tua vontade, ao teu querer e tem nos reconhecido como um instrumento, como uma ferramenta a fim de evoluir, Senhor. Isso mostra o desejo verdadeiro dessa pessoa de querer avançar, de querer se tornar uma ferramenta, um instrumento leve e de fácil manuseio nas tuas mãos. Por isso eu te peço, Senhor, fortalece o entendimento dele, dela, quanto à dependência do Senhor, quanto à necessidade de buscar, de investir no conhecimento, de crescer. Chama aqueles que se chamam pelo teu nome, aqueles que atendem o convite da tua chamada, aqueles que não veem empecilho para investir no teu reino, para se tornarem parte integrante, Senhor, das pessoas que querem desenvolver o propósito que o Senhor confiou. Pai, desenvolve aqui ciclos constantes de progresso. Eu te imploro agora, eu te suplico, joga por terra em nome de Jesus todo levante, todo ataque do adversário que tenta colocar na mente dessa pessoa que não tem jeito, que não pode, que não dá. Há poder no teu nome, Jesus, há poder no teu nome. Sela essas vidas com a tua palavra, levantando ministérios, propósitos, gente que vai brilhar como o caminho, como a vereda do justo, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. É isso que eu declaro, é o que eu te suplico, é o que eu te peço, Senhor, um ciclo excelente, que essa pessoa possa romper, que essa pessoa possa, Senhor, entrar num ciclo para ascender, para progredir ainda mais na sua vida, na sua chamada e no seu ministério. Entendendo que o treinamento, Senhor, pode ser parte integrante desse crescimento, eu te peço, Senhor, abre os nossos corações e a nossa mente para esse entendimento e abençoa todo o teu povo que até aqui tem percorrido o caminho da chamada na tentativa e na certeza de romper para subir a níveis ainda mais altos. Eu te peço isso, apresentando cada vida diante de ti, pedindo a tua bênção, Senhor. Nos abençoa. Sê conosco, levanta sobre nós a luz do teu rosto e ministra sobre nós a tua paz. Dá paz ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Paz para viver a chamada, para desenvolver o propósito. Em nome de Jesus, libera esse povo para crescer e para romper. É o que nós te suplicamos, é o que eu te peço. No nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Um beijo no seu coração. Até a aula 4, que é para quem vai enganjar aí nessa oportunidade, né? Aproveitar essa oportunidade. Não esquece, as vagas são limitadas, mas você tem prioridade se você colocar o seu nome na lista de espera VIP. Beijo! Até a próxima, fica com Deus, espero poder te encontrar no treinamento. Tchau, tchau. Quando a gente começa a fazer o curso, não é só simplesmente um curso. O Espírito Santo vai ministrando no coração da gente e após ali a gente assistir esse curso, tem toda a questão da oração, tem toda a questão da gente se prostrar aos pés do Senhor e o Senhor também ministrar. Então não é só simplesmente uma tela ali, né, virtual, é o que causa dentro de você e o que te leva a confessar diante de Deus, o que te leva a reconhecer aquilo dali. Continuava com aquela vontade de aprender, que o Senhor me ajuda, para mim realmente continuar. E aquele desânimo, mas eu sabia que eu precisava, e eu estava ali, era uma palavra de incentivo, era uma palavra que era para continuar. Depois que eu adquiri o curso, praticamente tudo mudou na minha vida, né? Eu aprendi a crescer espiritualmente. A palavra de Deus, ela vem sobre mim, ele fala através de mim, e eu sou apenas um canal.
Eu sempre procrastinava uma vida de busca, de jejum, de oração, de palavra. E eu, mesmo na pandemia, eu comecei a receber convites para ministrar em cultos que, por via de regra, só algumas pessoas tinham oportunidade. Deus foi me permitindo ministrar para famílias, ministrar para casais. Na relação com a minha igreja, com os meus irmãos, eu sou outra pessoa. Até as pessoas dizem, Marisa, como tu mudou? Marisa, como tu fez muito bem. A minha igreja começou a me dar mais algumas oportunidades assim, para trazer a palavra. E as pessoas começaram a ver em mim que eu tinha o dom da palavra. Marisa, tu tem o dom da palavra. Como Deus te usa na palavra, é tremenda a palavra que tu traz.